serotonina, ele vai parar de entregar natural e você vai ficar viciado nisso aí, nunca mais vai dormir, nunca mais vai voltar ao normal. Olha lá, quase ficou viciada. Existem pessoas que ficam querendo hackear o cérebro e falar, vou tomar Vevance. Não toma esse tipo de coisa não. Ah, Pablo, eu preciso de foco, né? Você precisa de mindfulness e não de remédio. Pablo, eu tenho TDAH. Eu não conheço quem não tem isso, moço. Você é da geração da televisão. Quem não tinha isso aí era o povo que não via televisão antes dos dois. Tem uma recomendação mundial. Uma coisa, vai quebrar um brinquedo, levantar de novo, vai criar alguma coisa. Desmonta aquele helicóptero ali, vamos. E eles ficam putos, mas fazem. O que é o lance? Se você deixou, você vai ter que ajudar a recompor o foco desse cérebro, que ele realmente fica atordoado e perturbado se ele teve esse tanto de flash. Você que não acredita, eu sugiro que você faça o seguinte. Você assista um vídeo, procura no YouTube lá depois um vídeo de um bebê que estava na frente do celular, arrancaram o celular dele. Você já viu que ele fica parecendo possesso? Até o diabo ficou preocupado com ele. O bebê ficou parecendo que era uma máquina, dando um problema. Tipo, não posso ficar sem um celular. Aquilo ali é um monte de flash na cabeça da criança e atrapalha na formação cerebral. Então esse surto de TDAH é simples. Você põe seu filho na frente da TV. Estimulou ele demais com o celular. Em casa não tem celular, não mexe no celular e não tem que fazer isso. Então vamos lá. Você quer dormir melhor, sim ou não? Você precisa diminuir a iluminação. O ciclo circadiano, o ritmo circadiano depende da luz. Tem um negócio que você usa todo dia que tem luz, qual que é? Então tá bom. Como eu criei consciência que eu tenho um monitor cardiológico aqui e de infravermelho, de laser, do sistema nervoso está no meu braço, eu investi nesse relógio muito bom. Quase 10 mil reais. Engraçado é que eu tenho relógio de 1 milhão, de 150 mil, de 200, de 100 e eu não quero mais usar. Porque a única coisa que eu ganho com eles é alguém quer me roubar esse relógio. Esse aqui tá me trabalhando pra mim, o outro não trabalha pra mim. Olha que coisa mais doida. Sabe o que acontece? Comecei a ganhar consciência. Na hora que eu vou ao banheiro, no meio da noite, se eu for e o relógio pegar que eu tô acordado, ele desconta uma nota. Então é ridículo o jeito que tá a minha cabeça. Eu acordo e falo, não, pra que você quer mijar? Fica quietinho. Vai, segura. Aí não deixa, ele quer mijar mesmo. E aí que jeito que eu faço? Eu vou apertando o olho e abrindo a boca assim, ó. Bocejando, pra não aumentar minha aceleração. Ai, que sono. E não tô com sono, cara. Hackeando o relógio. Por quê? Porque se eu sair, bater um olho numa luz, a luz entra aqui no seu olho. Seu olho manda seu cérebro ligar falando que é de dia. Olha pra você ver o que é o impacto da luz. Então vocês vão anotar uma coisa que é monstruosa pro sono. 100% nas trevas. Dá até medo, né? Tá balançando a cabeça. Ai, eu não gosto. Sabe como é que eu convenci meus filhos a dormir 100% nas trevas? Você fala, Marçal, mas como assim nas trevas? Vai ser, não é luz, cacete? Fala assim, eu sou luz. E luz brilha nas trevas. É, e na Bíblia está escrito assim, Deus habita nas trevas. Não tem medo não. Falei para os meus filhos, eles dormem lá no mesmo quarto. E aí, eu falei, preciso desligar essas luzes. Tem um teto astronômico lá, né? É tudo fibra ótica, assim, parece o céu dos corpos celestes, estrela e tudo. É muito bonito o quarto deles. Aí eles gostam de ficar com essas fibras óticas ligadas. Eu falei, ó, não vai ficar mais ligado. A gente tem que ter pelo menos uma luz. Se quiser ir no banheiro, vai fazer o quê? Aí eu contei pra eles. Eu falei, você já viu que tem... Várias vezes vocês estão ficando doentes? Várias vezes vocês pegam uma coisinha, uma tossinha, não sei o quê. Vocês sabiam que é por causa da luz que fica aqui no quarto? É mesmo? Isso aí tem estudo científico? O Beijo falou. Eu falei, tem. Foi meu amigo lá em Ribeiro que falou. E vocês vão ficar sem luz. Inclusive eu vou desconfigurar que os acendedores da minha casa não tem o botão, é tudo luz. Você só chega a mão perto e aí chega pertinho da luz, já aciona. Aí são os... Acho que eu paguei R$70 em cada acendedor desse aí. Só que eles são luz. Aí tem que entrar na programação dele e apagar. Ou seja, tem que dormir 100% sem luz. 100%. Se você quiser regular seu ciclo circadiano, você vai cortar 100% da luz. Mas como é que eu faço? Já pedi para programar a minha casa lá. Vai começar a se programar só amanhã. Começou a dar 18 horas, vai diminuindo a potência das luzes. Talvez sua casa não tenha, mas na próxima vez que você for fazer, você faz isso. Chama dimmer.
você coloca o dimerizador para ir diminuindo a potência da lâmpada, até que começa a desligar e fica igual os antigos, fica só com as lamparinas. Só que você não tem lamparina, compra aquele negocinho que chama, como é que chama? O abajur. E aí você põe luz só naquilo, e aí o processo de dormir é um ritual. O que tá acontecendo? Tem gente que já tá pondo a carinha de sono ali, só de ouvir, ó. Alguém falou, regaça o corpo e exercício físico também. Vou chegar lá, calma aí. Pablo, fala meu nome. Tá falado seu nome. Alguém falou que o som tá cortando. Pablo, o áudio pode programar o cérebro? Pode. Eu tava usando isso, de colocar sons bineurais pra ficar ouvindo. Eu não entendo cognitivamente, mas isso entra na mente. Então, só que agora, estudando com muita profundidade, eu também parei. Assim como fica 100% nas trevas, o ideal é que você fique 100% isolado de som. Apesar que eu consigo dormir com gente dando tiro. Inclusive eu já fui caçar e fiquei dormindo no carro enquanto as pessoas estavam atirando mesmo. Eu dou conta de dormir. Só que isso não é adequado. Isso aí gera uma perturbação, eu não sei se você sabe. Inclusive eu te dou uma dica. Se você mora num lugar onde tem muito ruído, você tem 11% de chance de ficar com problemas de retardo mental na velhice. Então não brinque com ruído. Ficar ouvindo ruído o tempo inteiro. Eu tô comprando uma casa agora, nova. E tá disputando duas casas. Uma casa num condomínio e a outra num outro condomínio. Uma tem 2.400 metros de construção, a outra tem 1.600. A de 1.600 é mais cara que a de 2.400. Uma é imponente, grandona. Vê o vale aqui do Alphaville todinho. Monstruosa a casa, gigantesca. Cabe, sei lá, 40 carros na garagem, um negócio lindo. A outra casa é na frente de um lago. Não tem um vizinho. E aí? Vamos ver se vocês conhecem eu e a Carol. Um quer uma casa, o outro quer a outra. Eu dei a pista. A garagem 40 carros, que eu quero foi meus 40 carros lá. E a outra casa é qual? Você olha, não existe nenhum vizinho, nem à frente, nem atrás. E entra, a única casa que você entra parece a Europa. Aí o que acontece? Essa é a casa que a Carol quer. A outra que eu quero tem um pequeno ruído, porque ela tem uma vista monstruosa, que dá pra ver o Alphaville inteiro, o vale inteiro assim. Só que aí passa uma motinha lá na rua da Bovi. Aí eu tava com a Carol e a motinha passando lá. Eu falei, não, essa moto tá estragada, não esquece isso aí. Que eu também não gosto de ruído. A outra casa, você só vê um cisne negro assim, ó. Não vê nada, só a natureza. Resumindo, essa outra casa é mais cara. Ela é mais cara por causa do lugar, porque não tem ruído, é na frente do lago, é fechada num bosque, é um negócio assustador. Possivelmente vai ser essa casa. Por que vai ser essa casa? Porque a Carol tem uma alma de 200 anos. Ela já é mais idosa. E ela não tá na fase de querer mostrar nada pros outros. Aí você fala, você tá. Eu não gosto, não sei se vocês sabem. Eu não curto mostrar nada pra ninguém. Apesar de muita gente achar o contrário, eu nunca curti fazer isso. Eu confesso que várias vezes o fiz pra despertar a gente que era pobre igual eu, pra vencer na vida. Essa é a minha única motivação. Nunca teve uma motivação errada no meu coração. Algumas pessoas já me xingaram. Esse Pablo, ele é ostentador. Eu nunca fui. Nunca fui mesmo. A sensação que eu tenho de mostrar algum bem material é de fazer com que a pessoa que já passou pelo que eu passei falar assim, mano, tem como. Porque o Marçal era um bosta, comedor de piqui, estudou escola pública, morou na quebrada, filho de funcionário público, filho de empregada doméstica. E esse cara venceu. Qual que é a dificuldade que tem? Nenhuma. Minha única motivação, pra quem não sabe, era só isso. Nunca teve nada além disso. Inclusive, eu nem tenho paciência com isso mais. Mas o que eu quero mostrar pra você é o seguinte. Se você começar a levar a sério a sua vida, talvez você vai até mudar seu emprego, sabia? Porque se você valorizar o tempo do deslocamento que você leva pra chegar no emprego, pra ter o estresse que você tem, não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido você gastar a sua vida mexendo com isso. Mas eu tenho que pagar minhas contas. Muito simples, diminui a conta. Mas se você tem lá seus 120 anos, né? Tá lá em Gênesis 6:3, aqui no Brasil o povo não passa de 76.
O Moisés falava que era enfadonho um cara passar de 80, mas acabou vivendo 120. Você tem que compor o seguinte: dos seus 120, 40 vai ser dormindo, 40 vai ser produzindo e 40 vai ser desfrutando. Vamos trabalhar com esse número aqui. Pablo, eu não quero viver 120. Quem de verdade não quer viver o 120? Levanta a mão. Vamos ver se nós vamos pegar um pouco dessa energia e dar para quem quer. Me responde, por que não quer viver 120? Antes de responder, você não conhece ninguém saudável com mais de 80, você não quer ficar aí, né, fazendo hora, arrastando a bunda, não é isso, filho? Pois é, olha pra você ver o que é o problema do ambiente. Vocês que responderam isso, vocês têm um problema. Vocês acham que não tem como ficar rico, vocês não estão rodeados disso? Agora vai ver pessoas que cuidam da saúde como elas são. A Carol, a gente foi dormir lá no resort, ela falou, você viu um cara de 68 anos, o jeito que o cara ele malha, não sei o quê. Aí eu falei, você viu o que ele falou no vídeo? Ela, não, eu só vi os 68 anos. Aí eu falei, um cara perguntou, vocês viram o vídeo? Poxa, não vejo o vídeo. O cara lá malhadão, com cara de 40, só que ele tem 68. Aí eu falei, cara, o cara perguntou, qual que é a fórmula de ter 68 anos de jeito? Aí ele falou, no kids, no wife, no problem, no pets. Não tem esposa, não tem criança, não tem cachorro, não tem nada. Aí o que você tem? Ele falou um protein. Aí ele falou umas besteiras que eu não vou reproduzir aqui. Resumindo, o cara é uma máquina. Se a vida é dividida aqui nessas três partes, uma parte é o S, outra parte é o P, outra parte é o D. Pega isso aqui que vocês vão pirar. O sono, a produtividade e o desfrute. Pablo, tem uma fase que eu tenho que diminuir o desfrute? Tem. Quando você não consegue se libertar de algo, você tem que lutar com todas as suas energias. Você tem esse aqui, ó, SPD. E se você não tem um SPD, você tem o SPC, você já sabe, né? Você vai pegando dinheiro emprestado, energia emprestada e vai devendo na vida. Vou apagar aqui para dar certo. Esses 40 anos, dos 120. Pablo, eu fico até meus 10 anos sem produzir. Fica. Então, você fica até 10 anos de idade sem produzir e tecnicamente seria dos 65 para frente não produzir mais e viver daquilo que você construiu de ativo. Era para ser assim. Mas quando você vai pegar a média é exatamente essa. 1/3, 1/3, 1/3. O que é o sono? Presta atenção. Fala todo mundo assim comigo. Sono, produtividade e desfrute. Tá bom. O que vocês mais gostam? O sono, a produtividade ou o desfrute? Quem falou sono? É alguém que tá com muito sono, né? Quantos anos você tem? Você falou sono? 10? Você acorda cedo pra ir pra escola? Você sabe que é um atentado violento ao pudor acordar uma criança cedo, né? Segundo dados científicos norte-americanos, você não deveria acordar uma criança cedo pra ir pra escola. Ela deveria acordar perto das 8. Os nossos filhos, eles acordam perto do horário de ir pra escola, eles não acordam às 6 horas. Não faz bem na idade escolar. Uma criança dessa idade acordar, tem criança que acorda 5h30, 6 horas, não faz bem. Você vai atacar o sono REM dela. E ela vai ter tipo, as crianças estão me assistindo aqui agora, no caso, né? Já foram prejudicados. Aí você vai ter um sono que você não vai conseguir entrar nele profundo. Você vai ficar só no leve e acordando pro resto da sua vida, se você não tratar. Então agora é a hora de descobrir isso. É muito bom você, como pai, pegar um manual do cérebro. Pra quê? Pra ensinar seu filho a ter foco, a descansar, a ensinar ele a produzir. Hoje eu tava jogando beach tênis com o Lorenzo. O Lorenzo virou pra mim e falou assim: abre essa garrafa de água aqui pra mim. Você viu, não viu, Adonis? Na hora que ele falou, abre a garrafa, eu olhei pra ele e falei, jamais. Você tem 2 mãos? Tem, não vou abrir. Mas o senhor poderia fazer um favor? Eu falei, eu estou fazendo um favor. Um cara igual você está recebendo um favor do pai de poder abrir a própria garrafa. Abra a sua garrafa aí. Achando ruim. Desde pequeno você tem que treinar na produtividade e tem que treinar no desfrute. Tá bom. O sono, quando eu começo a ter o sono, todo mundo acha que o sono é para devolver a energia que você perdeu. Sim ou não? Não é. Você vai anotar assim, o sono é o começo do dia. Então é aonde eu tenho que entrar. Pablo, o que significa o começo do dia? O começo do dia é o seguinte: quando Deus nos criou, Ele fez algo. Ele nos criou e falou assim, ó: eu criei tudo, até o 5º dia, tá tudo feito. Hoje é o 6º dia, acabei de te criar. Vou te dar um sono profundo, Adão,
E aí, no sono profundo, arrancou a costela. Tá sabendo, menino? Arrancou a costela. E depois que ele acorda do sono, eles inauguram um dia. Qual que é o dia? O sétimo. Sétimo significa desfrute. O que eles fizeram? Eles estão colocando aí algumas informações aí sobre as idades. Depois eu vou passar tudo isso aí, todos esses contextos científicos, esses arquivos, eu vou mostrar para vocês. Quando Deus tira o Adão, acorda do sono profundo, ele entra no sétimo dia. O que é que ele fez no sétimo dia? Descansou. Está escrito assim que Deus descansou de sua obra. Eu tenho uma pergunta: Deus cansa? Sim ou não? Não, de maneira nenhuma. Deus não cansa. Então o que ele fez? Ele desfrutou. Se você não conhece, quem já conhece precisa anotar não, mas quem não conhece anota. Descanso é igual a desfrute. O que é a mentalidade de alguém que deve? Ele treina todo dia. Eu treino todo dia. Todos os dias, da hora que eu acordo até a hora que eu paro meu último exercício, eu estou fazendo 4 horas de exercício por dia. Entre correr, malhar, né, treinar, nadar, jogar alguma coisa, pedalar. Eu pedalo no rolo lá no computador, eu pedalo na bicicleta, ou eu vou jogar um basquete, eu vou jogar um tipo de jogo. Eu faço 4 horas todo dia. O que acontece? Quando você começa o seu dia fazendo esse tipo de coisa, você vai liberar um negócio que você vai anotar o nome, chama endorfina. Quando você libera endorfina no seu cérebro, você vai ter uma sensação que a sua língua não vai aguentar. Todo mundo que libera endorfina, de meia hora a 1 hora, pelo menos, no mínimo, ela vai falar automaticamente com a boca assim, ó, a vida é boa demais. O Marcos Paulo tá aí? O Marcos Paulo fala isso toda vez que eu tô correndo com ele. Sabe quem mais fala isso? O Adonis fala isso todo dia. O Nésio todo dia. Não tem um dia. O Thiago Rocha tá aí também? O Thiago Rocha tava aí. Ele fala, a vida é boa demais. Aí eu falo, engraçado demais, mano. Eles não falam isso outra hora. Eles falam na hora que tá fluindo. Na hora que tá liberando um neurotransmissor, um mensageiro, um transportador de boas notícias pros neurônios. Não sei se você sabe, anota isso aí. Neurotransmissores significa mensageiros. Eles podem travar a mensagem e não fluir de um neurônio pro outro, então eles podem explodir uma mensagem. A mensagem de, meu Deus, a vida é muito boa. Só que só vai acontecer se tiver um combustível pro neurotransmissor. E aí que tá o detalhe. Às vezes, tem várias pessoas que estão com depressão. Eu queria, vocês humildemente, quem tá assistindo aí, são milhares de pessoas, uau. Eu quero que vocês escrevam assim, ó. Se você tiver depressão ou já teve, escreve assim, ó. Já tive depressão, estou em depressão, estou ficando depressivo. Eu só quero saber esses 3 públicos aí. Por quê? O que é a depressão? A depressão nada mais é do que você desregular seu cérebro do agora e focar no passado. O que é a ansiedade? O futuro. Vocês vão anotar uma siglazinha aí que chama, essa sigla é para regular o cérebro. A sigla significa DPA. Os 3 maus dos tempos. Não é dos tempos passados e presentes, não. É da atemporalidade temporal. É sobre temporalidade, tempestividade. O passado é depressivo. O agora é procrastinado e o futuro é ansioso. Nesses 3 tempos você tem uma desregulagem no seu cérebro. Se você vive acusado, culpado, condenado, vitimizado por coisas boas ou por coisas ruins, eu te falo coisa boa. Você era famoso, perdeu a fama, acabou sua fama, então você se culpa por isso. Então era por uma coisa boa, nem é por coisa ruim. Era por uma coisa positiva. Ou uma cagada que você fez, você adquire esse pequeno transtorno chamado depressão. Depressão tem cura. Como que cura depressão? Voltando para agora. Eu conheço gente que me para toda hora falando, eu fui curado da depressão por sua causa. Aí eu falo, o que você fez? Qual remédio você tomou? Comecei a correr e acordar cedo. Só isso. O que ela fez? Ela começou a correr. Eu nunca na minha vida vi uma pessoa seguir esse protocolo de acordar mais cedo, fazer um boot cerebral. Olha lá, ela tá falando ali que é um caso dela. Fez isso no Milha Club. Acordou antes das 5, fez todo o ritual, trabalhou sua mente, liberou endorfina, começou a comer corretamente. O que aconteceu com você? Você saiu do D. Aí, Pablo, aí para onde que eu vou? Aí você cai no P, de procrastinação.
Eu não tô entendendo, sai de um e cai no outro, sai. Você tem que aprender, você tem que sair de um, cair no outro, visitar os três e demitir os três. É aquele tipo de visita que você deveria receber um dia em casa só pra conhecer, ver o tanto que é ruim e falar, nunca mais volta aqui. Só que ao invés de ser a visita, você foi morar na casa da pessoa. Presta atenção na diferença. Depressão, procrastinação e ansiedade são coisas malignas. E são estados cerebrais. E eu sugiro que todas as pessoas deixassem, pelo menos os três irem, um de cada vez pra você não surtar, você tomar um chá ou jantar com a depressão, pelo menos uma noite. Você vê que não compensa. Pá, mas já tem 2 anos que eu tô jantando com ela, almoçando. Então, é porque você foi morar na casa dela. Aí você tem que fugir. Fala assim com a boca, depressão é o passado. Depressão é o passado. Fala assim, ó, ansiedade é o futuro. Aí tem a ver com preocupação. Preocupação é a má gestão da imaginação. O que a gente vai fazer? Nós vamos deixar o mal de amanhã para amanhã e vamos resolver os problemas de hoje. Aí eu tenho hoje, só que aí ele fica procrastinado. Eu tô morando na casa da procrastinação, deixando para amanhã o que eu posso fazer agora. Pablo, o que significa isso? Se você é um derrotado, não tem resultado, você é procrastinador. Se você vive dando desculpa por não fazer, você é um depressivo. Porque você fica voltando o tempo inteiro dando desculpa de coisa do passado. E se você vive pondo preocupação na frente, você é um ansioso. Tem como você expulsar essas 3 entidades da sua vida e não mais visitar a casa delas? Tem ou não tem? Tem que seguir um ritual. Anota o ritual aí. 68% escreveu já tive depressão. 14% escreveu estou em depressão. E 18% escreveu estou entrando em depressão. 32% então, tecnicamente está em depressão e os demais saíram. Forte ou não esse dado? Te pergunto, nós estamos num processo de evolução, sim ou não? Não, jamais. Se fosse um processo evolutivo, vocês estavam parecendo uns querubins, translúcidos, andando sobre as águas. Nem ia no supermercado, que era só pegar a água da torneira e converter no melhor vinho. Era diferente, vocês não estão evoluindo não. Tem 2000 anos de instrução e não fizeram bosta nenhuma. Nós não temos processo de evolução, nós estamos num processo de gestão. Deus já criou tudo, Ele não pediu para você evoluir nada. Isso é anticriacionismo. E também você não precisa criar nada. Tudo, fala com a boquinha assim, ó, tudo já foi criado. Só que eu não sei mexer. Eu não sei gerir. Vocês acham que é mais fácil entender o cérebro ou pegar uma aula de 1 semana para pilotar uma espaçonave e ir para o espaço? O que vocês acham que é mais difícil? É muito mais difícil entender o cérebro. Sabe por quê? Se você não entender o cérebro, você nem vai conseguir pegar a espaçonave. Você vai falar, vou morrer lá, e se acabar isso, e a minha ignorância, e não sei o quê. Primeiro entenda o cérebro. Qualquer tarefa é simples para quem entender o seu próprio cérebro. Fala assim comigo, qualquer tarefa é simples. Então o que a gente tem que fazer? Nós precisamos fazer algo poderoso. Nós vamos de um ritual. O que é o ritual? O ritual, nós vamos... Primeiro, hoje à tarde, eu e o Adonis, a gente tava preparando isso aqui. É difícil eu preparar uma palestra, viu? Difícil. E a gente criou um acrônimo da palavra sono. Escreve ela aí. Você nunca mais vai esquecer e você vai respeitar com todas as suas células. Mais de 1 trilhão de células que você tem no corpo, você vai respeitar o que é esse acrônimo. Escreve assim, sono. Sono significa Sistema de Otimização Neurobiológico Obrigatório. Trocando em miúdos, o que é? É um ato complexo, é sistêmico. Tem começo, meio e fim. Ele é de otimizar, é de trazer eficiência para o corpo, trazendo conclusão de aprendizado, reparação celular, reativação de memória, descanso muscular, reset de sistema nervoso central. É um pouquinho pesado. Então você vai pôr sistema. Então ele é um sistema, ele é um pouquinho complexo. De otimização. O que ele faz? Ele realoca energia. Neurobiológico. Não sei se vocês têm essa compreensão, mas eu olho para vocês, eu não consigo ver o rosto de vocês. Eu olho para cada um com o rosto, para mim é tudo para-choque. É igualzinho modelo de carro. Carro para mim, o carro fala, nossa, tem que esse carro bonito. Eu quero saber do motor. Isso, para mim, carro é suspensão, que é a parte esquelética. Motor, que é a parte cerebral.
Ah, mas e o design? O design é só para-choque, só pedaço de retrovisor. Essas carinhas que a gente tem aqui não muda nada. Eu vejo por trás um cérebro com uma raiz gigante conectada num backbone chamado espinha dorsal. E tá aí envolto de um corpo orgânico de carbono, tentando sobreviver mais um dia. Eu olho pra você desse jeito. Agora, quem são os melhores? Os melhores cérebros. Aqueles que são gestores de recursos, sabem usar o recurso. Aquele que na hora que decide falar, vou comer bem, ele consegue comer bem. Aquele que fala que vai fazer todo dia, vai fazer todo dia. Aquele que fala, agora eu vou dormir nesse horário, eu vou dormir nesse horário. Então, você vai anotar o acrônimo. Para quem não sabe o que é acrônimo, é quando você pega uma sigla e cria um significado para cada palavra, cada letra do sono. Então, sono, S-O-N-O, ficou Sistema de Otimização Neurobiológico Obrigatório. Por que é obrigatório? Porque sem ele você morre. Eu já tive a oportunidade de ficar 4 dias acordado e 3 noites. Aconteceu algo fabuloso. Eu estava buscando o Senhor e nesses 4 dias e 3 noites acordados, o final do evento foi desmaio. Eu apaguei. Apaguei sozinho, não cheguei na 4ª noite. Realmente fiquei adorando a Deus, lendo a Bíblia, orando, louvando e buscando a face dele. Eu tive um encontro bem engraçado. O encontro só aconteceu depois que eu apaguei. Eu já fiquei também 4 dias acordado por conta da Brasil Telecom. Cheguei a entrar no 4º dia. Não sei se você sabe, mas o normal do cérebro é suportar 4 dias. Água. Você não suportaria ficar 9 dias sem beber água. Morre também. Sem comer. Tem gente que já ficou 1 ano. Bebe certos líquidos e vai embora. Aí eu te falo. A relação do sono com a hidratação e com a alimentação de comida sólida. Qual que é mais importante? O sono, a privação do sono te arregaça. Não brinque com isso depois de hoje. Nosso corpo é 70% água. Você vai ver alguns estudos que eu também vi, que tem pessoas que não conseguem ficar um dia. Isso vai de pessoa para pessoa, eu estou falando de limites. Então o dormir é tão quanto importante como hidratar. Só que até hidratar você consegue ir um pouquinho mais além do que o dormir, mas bem pouco. Agora, comida sólida, que é o que você acha que você não dá conta, é o que você menos precisa. Não tô falando pra você parar de comer não, tá? Se você tomar coisas certas de forma líquida, isso é suportável pro corpo. Agora, ficar sem dormir, não. Várias pessoas, para ter um sono adequado, essas pessoas estão fazendo o quê? Tomando alguma coisa. É só fazer um ritual. Eu vou passar um ritual para vocês. O que nós temos que fazer? Anota aí as 3 fases preliminares. Você vai colocar uma sigla assim, ó, DSA. O que é DSA? Eu que criei isso aqui junto com o Adonis. O Adonis é um estudioso. O Adonis, agora ele vai falar aqui, ele é o cara que eu conheço, que eu posso chamar de rei do hábito. Chato, repetitivo e progressivo. Hábito. Então ele fala, vou fazer isso aqui. Aí ele fica enchendo o saco. Eu fico parecendo uma criança rebelde perto dele. Porque sempre que ele tá perto eu fico zoando. Eu falo, eu vou comer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Só pra ver ele puto. Ele fica muito puto. Por quê? Porque ele virou, a gente chama ele de Max Steel, chama ele de robô. Ele programou a cabeça e a cabeça, 16 anos fazendo isso, né? Nunca tomou bomba, segundo o relato dele mesmo. Você viu que eu te perguntei na live? Eu tava no helicóptero, aí funcionou, eu tava te assistindo na live, aí eu falei, você já tomou bomba? Só pode zoar essa live. E aí a gente escreveu isso aqui junto, DSA, anota aqui que é o DSA, a desconexão, a sintonia e o adormecimento. A Carol, das pessoas que eu conheço, e já tive relato, ela é a pessoa que mais faz bem feito o DSA. Que é o quê? Ela entra pro quarto, ela usa a fragrância, ela usa o umidificador, ela coloca o ar no certo, ela baixa a iluminação, ela pega o caderno, registra gratidão para liberar serotonina e ela muda o clima e já fica já algum tempo antes numa fase preliminar do sono. Olha que louco. A Carol estava no campeonato de sono e ganhou a primeira semana. E aí, o que eu percebi? Eu falei, cara, uma mulher que é quadrigesta, tem esse tanto de coisa para fazer na vida dela, ela tá ganhando de mim no sono, né? Tem uma casa com 11
colaboradores, tem 4 crianças, stand de empresa, ela tá dentro dos assuntos, tudo. Eu falei, tá errado isso aí. E aí fui observar ela praticando isso. Ela não chamava disso, é só o ritual. Eu tô colocando o nome e você vai ver que isso aqui vai popularizar. Por quê? Porque eu vou escrever um livro disso, eu vou criar um movimento disso. Vocês querem aprender com isso ou não? Não, eu tô dedicado. Aonde que foi o gatilho, Marçal? O gatilho foi que eu percebi que todo mundo de alta performance perto de mim não dorme direito. Isso é ruim. Você sabia que um jovem de... Você tem quantos anos, Marcos Paulo? 26? O Marcos Paulo tem 26 anos. O Marcos Paulo foi um cara que mexeu comigo. Certa vez, a gente fazendo alguns milhões de reais lançando outras pessoas, ele senta na minha mesa e, como um garoto, ele chora e fala: eu não aguento trabalhar desse tanto. Isso tem uns 2 anos, ele tinha 24. Aí eu olhei pra ele e falei: que moleque vagabundo. Como assim não gosta de trabalhar mais? Eu fiquei com vontade de desfazer minha sociedade com ele. Eu falei: como assim você não vai trabalhar mais? Ele não falou não vou, ele falou: eu não quero, tem que pensar alguma coisa com você. Aí eu, no meu ato de vingança, né, de ser o manda-chuva do ecossistema, eu falei: então é o seguinte. Ele ficava no maior bloco aqui do prédio, que é o bloco de baixo, era a empresa nossa. Só nossa, né, Marcos? Era o bloco inteiro do Marcos. Eu falei: você tem o maior bloco, você é o cara que mais ganha dinheiro, você não quer trabalhar? Aí ele falou: não quero. Eu quero focar na minha vida, na sua, em poucos negócios que a gente vai investir e eu quero trabalhar menos. Aí eu olhei pra ele e hoje eu vou revelar pra vocês o que eu senti e não tive coragem de falar. Nunca revelei isso pra ninguém, nem pra ele. Eu me senti um idiota ter trabalhado tanto pra chegar nesse mesmo lugar. Se alguém tivesse falado isso pra mim ou tivesse esse clique antes, eu teria chegado bem aqui e dormido bem mais. Só que vocês não respeitam a vida de vocês, que é um presente que Deus deu. Eu aprendi com a avó da Carol outra coisa, que essa senhorinha me destruiu, de 80 anos. Era pra ela estar com uns 88 hoje. Ela falou assim pra mim um dia: eu trabalhava igual um cachorro lá na Brasil Telecom. E aí a gente gostava de ir na fazenda da família dela. E eu fui numa sexta-feira à noite, depois de trabalhar uma semana vidrado e virado no Jiraya. Eu passei todo sábado dormindo. E aí quando chegou no final da tarde, ela, com a sabedoria dela, braba demais, dona Geralda, ela virou pra mim e falou assim: por que você dormiu o dia inteiro? Eu falei: a senhora que não sabe o que eu faço. Eu tenho 1.100 colaboradores, eu sou os cambal, eu sou o melhor do mundo. E eu trabalho demais. E aí eu tive que repor a energia. Ela, magricelinha, só vai pesar o quê, cara? Uns 50 quilos? Bem magrinha, né? Exageradamente 50, 60 quilos estourando ali. Bem magrinha. Ela olhou pra mim e falou assim: todo sono perdido nunca vai ser recuperado. Eu falei: por quê? O máximo que você vai conseguir é perder o outro dia, as pessoas, o relacionamento. O sono só serve para aquele dia. Eu olhei uma pessoa de 80 anos, eu queria brigar com ela na hora. Eu falei: eu tenho a resposta para ela, quer ver? E não tinha. Porque faz todo sentido. Quando Deus desenhou todas as coisas, Ele não pediu sua opinião. Ele não pediu a opinião de quem montou a empresa, Ele não pediu a opinião de projetista. Ele que fez. Ele colocou a rotação e a translação para que a gente tenha descanso. E de dia o sol governa, de noite a lua, com o reflexo do sol. Você às vezes acha que a lua brilha, e ela nem brilha, né, mano? Tudo que é forte. O astro que governa a noite governa a tábua das marés, das águas, da plantação, do seu cabelo. Nem tem luz própria. A luz é do próprio sol. Só que quando Deus fez isso, o que Ele estava falando? Cara, quando for de noite, para de fazer as coisas. Só que a cada dia a gente vai alongando as nossas coisas e vai aumentando ainda mais a nossa vida para dentro da noite e da madrugada. Naquele dia eu comecei a mudar minha vida, mas não foi por completo. E às vezes é assim, a gente não muda de uma vez. Aquele dia eu falei: eu vou valorizar meu sono. E comecei a mudar, porque eu nem dormia. Eu tinha raiva de dormir. Sabe o que aconteceu? No dia que essa senhora falou isso pra mim, a dona Geralda: você perdeu o dia de hoje e não recuperou o sono. Você só fez foi perder o dia de hoje. Aquilo mexeu comigo. Eu espero que mexa com você. O dia que o Marcos Paulo falou pra mim: olha, eu não quero ganhar esse tanto de dinheiro, eu quero ter mais paz. Você sabia que o lifestyle que a maior parte dos meus sócios que chegaram no padrão mínimo, né, que eu falo pra eles chegarem,
a gente faz hoje, a gente não trabalha praticamente na parte da manhã. Não trabalha. O que a gente faz? A gente cuida da nossa vida. E quem que começou com isso? O Marcos. E aí o que acontece? Isso ficou tão forte e a gente foi ficando tão profissional nisso que cada vez mais a gente quer fazer o quê? Quer mais aquele D do que o P. Só que eu tenho que te falar. Fala com a boquinha assim pra você não entender errado. Fala assim, existem as fases da vida. O que eu sugiro que vocês façam? Dê o duro logo, sem vitimização. Vai aprender, vai estudar, vai praticar, vai conectar, vai se desgastar o mais rápido que você puder. Pra você conseguir depositar muita energia pra você arrancar, sair do lugar e ir paulatinamente deixando essa vida frenética, senão você não dá conta. Você sabia que a maior parte dos divórcios é de fato em decorrência desses caras virarem workaholic, dessas mulheres falarem agora eu vou cuidar só da minha vida e as famílias começam a despedaçar. Por quê? Porque não cuidaram da vida deles. Então o que eu sugiro? O choque que eu levei, eu levei um choque. Eu foi com inveja do Marcos ter na cabeça dele desse jeito aos 24 anos de idade. Pra mim ele não tinha dado nada ainda na vida. Eu falava assim, não, esse cara tem que ralar. Você sabe o que acontecia? Talvez vocês achem que é sorte, ou que só Deus fez tudo e nós não precisamos fazer nada. Eu lembro de lançamentos que a gente tinha um colchão na empresa. Não era esse super prédio aqui. A história não começou aqui, a história começou em outro lugar. Era um colchão e uma equipe pequena. A gente trabalhando sem parar, né, Marcos? Semanas após semanas, gravando e fazendo coisa, e fazendo parte, fazendo loucura. E era assim um revezamento. 2 horas da manhã, Marcos, só hora de dormir. Marcos parava, tirava o cochilo dele, ele levantava, chamava o próximo, aí o próximo ia, e depois eu ia, depois me chamava, nós dormíamos no mesmo colchão, virado, descendo o pau. Eu entendo que tem essas fases da vida, mas são só fases, isso não pode ser sua rotina, isso não pode ser seu lifestyle, isso tem que ser uma fase. E aí se você entender o que é dar o duro é desconectar rápido logo de gente que tá atrapalhando, o duro é ter que, pra sair desse emprego, sai logo! Não, mais 2 anos. Você parece que tem vida de videogame, mano. Põe pra derreter logo, pra acabar com essa fase do derretimento. Senão você vai derretendo aos poucos. É a pior coisa que existe. Vamos bem nas 3 fases. Essas 3 fases aí que são preliminares. O DSA, anota aí, desconexão. O que você vai fazer? 2 horas antes de começar a dormir, se possível, né? E se você mandar na sua vida, de fato, você vai fazer. Você vai começar a diminuir a potencialização das luzes. Se a sua casa não tem dimmer, pelo menos põe no seu quarto e no lugar onde você fica. O que é um dimmer? É um negócio baratinho. Você coloca na lâmpada e aquilo diminui a iluminação. A iluminação ela é regulável. Não ligar e desligar. Essa iluminação é muito chata. Eu tenho de cabeça, lá em casa tem 256 lâmpadas. Eu gastei R$1 milhão só de automação e tudo. Lá faz tudo que eu quero. A casa pode acordar com 30% de potência das lâmpadas, depois 60%, depois 90%, depois cair. É um magnífico negócio. Mas eu moro numa casa, você deve estar pensando que não tem 256 lâmpadas, deve ter 20. Dá pra você pôr o dimmer, é baratinho. Você pega o dimmer, olha na internet, compra, coloca, só de diminuir a luz para ficar mais aconchegante, tá? Então nessa fase de desconexão, você vai diminuir as luzes. E assim que possível você vai para o seu aposento, né, para o seu quarto. E no seu quarto é o lugar onde você vai registrar. Ali você vai começar a mudar a sua respiração. Você vai colocar o ar condicionado. Se você tiver ar condicionado no seu quarto, coloca o ar mais frio. É melhor o seu ar frio, isso auxilia no sono profundo. E você regula a temperatura com a sua coberta. Por quê? Se o corpo fica quente, o corpo não fica bom para dormir. O corpo tem que estar sendo atacado ali, 22 a 24 graus. Aí depende do seu gosto, ou do ar na sua cara. Não sei que jeito que tá lá na sua casa. Mas o ideal é que o ar esteja frio. Porque seu corpo dorme melhor no frio. O ar-condicionado vai ressecar seu ar. Você precisa de um umidificador, senão você vai ter o ar ressecado e isso pode atacar suas vias aéreas. Então, ao mesmo tempo que você está resfriando o ar, né, tem um lugar no Brasil que não dá para dormir sem ar, você precisa de recompor esse ar com um umidificador. Essa é a primeira fase. Então você vai fechar as janelas mentais na desconexão. Anota isso aí que é uma coisa forte. Eu aprendi também nesse campeonato para vencer ele.
que eu fiz? Quem aqui, quando vai deitar, o cérebro fica milhão? Putz, mano, faz isso aqui hoje que você vai pirar. Vocês têm essas 3 fases, os DSA. Desconecta primeiro. Se você diminuir a iluminação, você já vai diminuir a iluminação. Seu cérebro vai entender que tá chegando a hora próxima de dormir. Aí começa a liberar o hormônio de dormir. Se não, ao sei lá, ó, na cama, você promete pra mim, eu quero todo mundo escrevendo, eu prometo. Prometo largar a desgraça do celular. O vídeo de Pablo Marçal sobre o ritual perfeito para o sono apresenta uma visão transformadora sobre como dormir bem pode mudar completamente a qualidade da vida. Logo no início, ele deixa claro que o sono não é apenas descanso, mas uma ferramenta essencial para o equilíbrio físico, mental e emocional. Ele explica que muitas pessoas procuram atalhos em remédios e substâncias químicas para dormir melhor, mas isso só mascara o problema. A verdadeira solução está em cultivar disciplina, hábitos corretos e um entendimento mais profundo do funcionamento do corpo. Um dos pontos centrais do vídeo é o impacto dos estímulos excessivos que recebemos diariamente. Marçal mostra que desde cedo, crianças são expostas a telas e flashes que alteram a capacidade de foco e afetam o sono. Esse excesso de informação cria ansiedade e desregula a mente, tornando difícil alcançar um descanso verdadeiro. Para ele, o sono precisa ser tratado como prioridade, não como algo secundário. Pablo também aborda a importância do ciclo circadiano, o relógio biológico natural que organiza o corpo. Quando não respeitamos esse ciclo, dormimos em horários errados ou nos expomos à luz artificial, o corpo perde a noção de tempo. Ele mostra que um sono de qualidade só acontece quando dormimos em completa escuridão. A ausência de luz ativa mecanismos naturais que permitem que o cérebro repare, reorganize e descanse profundamente. Inclusive, ele cita como aplicou essa prática com seus filhos, provando que disciplina e ambiente adequado podem transformar a rotina. Outro aspecto fundamental levantado no vídeo é a relação entre barulho e saúde cognitiva. Ele explica que viver em ambientes ruidosos pode gerar consequências sérias, como o risco de doenças degenerativas no futuro. Por isso, Marçal enfatiza que até a escolha de onde morar deve considerar o silêncio e a paz como prioridades. Não basta conquistar bens e status se não houver paz para descansar. O vídeo também traz uma reflexão sobre longevidade. Pablo provoca o público a pensar na possibilidade de viver 120 anos com qualidade de vida. Para ele, essa longevidade só faz sentido se houver equilíbrio entre sono, produtividade e desfrute. Ele divide a vida nesses 3 pilares para mostrar que sem descanso verdadeiro, não há energia para produzir. E sem energia para produzir, não há como desfrutar plenamente da vida. Um ponto que gera impacto imediato é a mudança de perspectiva sobre o sono. Marçal ensina que o sono não é o fim do dia, mas o início. É durante a noite que o corpo se prepara para o dia seguinte, realizando processos de reparação e organização da memória. Essa ideia muda a forma como enxergamos cada noite de descanso. O vídeo também conecta ciência e espiritualidade. Ele lembra que até na criação do mundo, Deus estabeleceu o descanso, mostrando que isso faz parte da ordem natural da vida. Marçal reforça que negar o sono é negar um princípio estabelecido desde o início. O tema das endorfinas liberadas pelo exercício também ganha destaque. Ele mostra como a prática de atividade física contribui não apenas para a saúde, mas para a qualidade do sono. Além disso, explica de forma simples questões ligadas à depressão, ansiedade e procrastinação. Segundo ele, a depressão é estar preso ao passado, a ansiedade é estar preso ao futuro e a procrastinação é estar travado no presente. Esses estados podem ser visitados, mas não devem ser morada permanente. O vídeo então apresenta a sigla SONO, Sistema de Otimização Neurobiológica Obrigatória. Essa expressão resume a importância do sono como ferramenta vital para manter equilíbrio e alta performance. Ele mostra que dormir é tão essencial quanto beber água, até mais fundamental que se alimentar. Para reforçar, Marçal compartilha uma experiência pessoal de ficar dias sem dormir, provando o quanto
Isso destrói qualquer sensação de vitória. O ritual para dormir bem é estruturado em 3 fases: desconexão, sintonia e adormecimento. Na fase de desconexão, o segredo é se afastar de telas, luzes e estímulos que mantêm a mente agitada. Na fase de sintonia, o ideal é se conectar com práticas de gratidão, oração ou reflexão, trazendo paz antes de dormir. E, por fim, na fase de adormecimento, criar um ambiente de trevas e silêncio para que o corpo entre naturalmente no ciclo do sono profundo. Marçal cita o exemplo da disciplina de sua esposa Carol, que implementa esses hábitos em casa de maneira rigorosa. Essa prática prova que qualquer pessoa pode transformar a qualidade do sono ao adotar um ritual. Ele deixa claro que não é questão de sorte, mas de preparo e escolha consciente. O vídeo mostra ainda que até grandes líderes precisam aprender e corrigir hábitos. Isso aproxima a mensagem e traz inspiração para qualquer pessoa que busca melhora. No fundo, a palestra não é apenas sobre dormir melhor. É sobre reorganizar a vida para viver com mais equilíbrio, energia e consciência. Dormir bem se torna um pilar para alcançar alta performance e, ao mesmo tempo, desfrutar da vida. O sono passa a ser visto como investimento, não como perda de tempo. Esse conteúdo de Pablo Marçal funciona como um verdadeiro manual para viver melhor. Ele entrega ferramentas práticas baseadas tanto na ciência quanto em princípios espirituais. O ritual para o sono não é apenas teoria, é aplicável a qualquer pessoa disposta a mudar hábitos. A mensagem final é clara: quem aprende a dormir bem, aprende a viver melhor. O sono é o ponto de partida para dias mais produtivos, uma mente mais leve e uma vida mais plena. O vídeo mostra que é possível sair do ciclo de ansiedade, correria e cansaço crônico. Tudo começa ao colocar ordem no momento mais simples e poderoso do dia, a hora de dormir. Esse ritual é mais do que uma prática, é um estilo de vida. Pablo Marçal entrega, de forma objetiva e inspiradora, uma chave para transformar o presente e o futuro de qualquer pessoa. O sono, antes negligenciado, passa a ser visto como a base da saúde, da performance e da longevidade. E essa consciência pode ser o grande divisor de águas para quem busca equilíbrio e prosperidade em todas as áreas da vida.